Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Álcool e trânsito. Mitos e verdades reveladas em 2020. A combinação de álcool e trânsito é uma questão polêmica que gera inúmeras discussões. Todo mundo sabe que essa é uma combinação perigosa, a qual deve ser evitada a todo custo pelos motoristas. O motorista que for flagrado com qualquer quantidade de álcool em seu organismo é penalizado. Para evitar essa situação, nada melhor do que estar bem informado sobre a lei, motivo que produzi esse vídeo. Você vai conferir as consequências de misturar álcool e trânsito. O que é mito e o que é verdade sobre a lei seca? Mudanças na lei seca com o passar do tempo. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Álcool e trânsito. Consequências dessa combinação. Quase todos os países do mundo estabelecem regras quando o assunto é álcool e direção. São determinados limites ou estabelecida tolerância zero para o nível de álcool no organismo do condutor e penalidades para quem desrespeitar a regra. É consenso, afinal, em qualquer lugar do mundo, que o consumo de bebidas alcoólicas causa sérios prejuízos à capacidade de uma pessoa dirigir um veículo. Os riscos são altos porque quando o motorista bebe antes de dirigir, ficam prejudicadas capacidades essenciais para o bom desempenho do indivíduo no trânsito. Por exemplo, sua atenção, sua coordenação motora e sua noção de espaço ficam menores e seus reflexos ficam mais lentos, aumentando o risco de acidentes. Outro ponto delicado diz respeito à confiança, que aumenta quando a pessoa ingere bebida alcoólica, podendo fazer com que ela perca o receio de sofrer um acidente. Assim, o motorista passa a dirigir em alta velocidade, por exemplo, ou a conduzir pela contramão em vias de sentido único. Essas condutas aumentam e muito os riscos de acidentes. Porém, existem alguns mitos e verdades sobre a lei seca, sobre os quais é interessante refletir um pouco. Mitos e verdades sobre a lei seca. Mesmo que você conheça de cor o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, isso não quer dizer que você já saiba tudo sobre a lei. Até porque muitas regras são estabelecidas em outros artigos do CTB ou em resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Além disso, falar em álcool e trânsito implica também em ter algum conhecimento sobre o corpo humano. A boa informação deve ser retirada de fontes seguras, preferencialmente quando transmitidas por quem é realmente especialista no assunto. Por isso, eu decidi separar algumas afirmações comuns sobre a lei seca, para desmistificar questões de grande relevância sobre o assunto. O que é mentira sobre álcool e trânsito? O que você acha de começar pelas mentiras sobre álcool e trânsito para já eliminar algumas ideias errôneas que são disseminadas por aí? O motorista consciente e preocupado em assumir a melhor postura ao volante deve se preocupar sempre em saber a verdade sobre a sua responsabilidade no trânsito. Para que você não caia em ciladas, preste atenção às afirmações a seguir e descubra em que você não deve acreditar sobre a mistura de álcool e direção. Posso dirigir quando me sentir sóbrio. Essa estratégia é um pouco perigosa. Primeiro porque a sua percepção pode estar alterada por conta da bebida. Você pode achar que o efeito já passou, enquanto na realidade ainda não está 100% recuperado. Segundo porque, mesmo que seus reflexos e coordenação estejam bons, isso não quer dizer que você passará ileso no teste do bafômetro. Como a lei define que qualquer vestígio de álcool no organismo caracteriza infração, pode acontecer de o bafômetro acusar resultado positivo para uma pessoa que se sinta bem. Vinagre ajuda a burlar o bafômetro. Em vez de simplesmente não dirigir depois de beber, há pessoas que procuram maneiras de burlar a lei e combinam álcool e trânsito. Isso inclui algumas fórmulas mágicas para enganar o resultado do bafômetro. O que acontece é que de mágicas elas não têm nada. Uma delas é consumir vinagre antes de soprar o aparelho. Várias informações sobre essa técnica circulam pelas redes sociais. As mensagens veiculadas afirmam que o vinagre, combinado com a acetona, causa uma reação química que resulta no acetato, que não é detectado pelo bafômetro. No entanto, toda essa história do vinagre já parte de uma premissa errada.
o bafômetro não mede a presença de cetona, ele calcula a quantidade de álcool por litro de ar alveolar do usuário. Portanto, a afirmação de que o vinagre ajuda a enganar o bafômetro é mito. Embriaguez só pode ser constatada com o bafômetro. Você pode não saber, mas o agente de trânsito também pode basear a autuação na observação de sinais de alteração na sua capacidade psicomotora. Além dessa forma, a embriaguez também pode ser confirmada por meio de exames clínicos, perícia ou demais procedimentos que permitam essa verificação. A afirmação acima segue a previsão do artigo 277 do CTB. Existe regulamentação sobre isso na Resolução número 432 de 2013. Seu anexo 2 traz uma lista dos possíveis sinais de embriaguez, tais como sonolência, odor de álcool no hálito e agressividade, por exemplo. Já seu artigo 5º, inciso 1º, determina que é necessário que o agente observe não apenas um, mas um conjunto de sinais. Não adianta recorrer da multa da lei seca. Esse é outro mito. Muitos motoristas sequer tentam recorrer porque já ouviram muito falar que a multa por combinar álcool e trânsito é irreversível e os recursos nunca são aceitos. Quando são utilizados argumentos técnicos embasados na lei, as chances de vitória são boas. Desse modo, é importante que os motoristas conheçam a legislação de trânsito para que possam saber exercer seu direito de defesa da melhor forma possível. Portanto, além de ser possível recorrer de uma multa da lei seca, também existe a possibilidade real de ter seu recurso aprovado e, com isso, não ser penalizado. O que é verdade sobre álcool e trânsito? Agora que você já entendeu algumas mentiras a respeito da lei seca, é hora de conhecer algumas verdades também. Afinal, nem tudo o que se fala sobre álcool e trânsito é falso. Sendo assim, é importante confirmar algumas informações sobre o assunto. Bombom de licor pode acusar no bafômetro. É muito difícil que isso aconteça, apesar de existir sim a possibilidade. De fato, o recheio do bombom de licor contém álcool. O que acontece é que essa quantidade é tão pequena que mal é absorvida pelo organismo, e o pouco que é absorvido logo é eliminado. Por isso, seria necessário consumir vários bombons de licor para ter problemas no bafômetro. Sem falar que você só terá esse problema se for parado em uma blitz logo após ter comido uma quantidade muito grande desses bombons. O mesmo problema pode acontecer quando você consome outros produtos que contêm uma pequena quantidade de álcool em sua composição. Nesse caso, também, dificilmente eles ocasionarão um resultado positivo no teste. Mas se isso acontecer, basta pedir para fazer a verificação novamente, chamada de contraprova. Existe uma margem de tolerância no bafômetro. Existe, mas não é bem uma tolerância, porque não se tolera que um motorista dirija sob a influência de álcool em qualquer quantidade. Embora o próprio CONTRAN use o termo margem de tolerância, na verdade trata-se de uma margem de erro. A regra diz que deve ser descontado certo valor do resultado do bafômetro, o qual refere-se ao erro máximo admissível, tendo por base a tabela de valores referenciais para etilômetro. Além disso, periodicamente, todo bafômetro deve ser testado para garantir sua confiabilidade. Portanto, o resultado mínimo a ser registrado no bafômetro para a autuação do motorista é de 0,5 mg de álcool por litro de ar alveolar. Recusar o bafômetro gera multa. Eis uma questão um tanto polêmica, visto que essa afirmação é verdadeira. Portanto, quem recusa passar pelo teste corre o risco de ser multado. Isso porque o artigo 165A do CTB prevê multa para quem se negar a fazer o teste do bafômetro. No entanto, é importante destacar que o artigo em questão determina penalidades para quem recusa, além do teste do bafômetro, exame clínico, perícia ou outro meio de verificação. Ou seja, o teste do bafômetro não é o único a ser aplicado durante uma blitz da lei seca. Portanto, você deverá receber outras opções de teste. Multa por dirigir alcoolizado é de quase R$3.000. Verdade. De acordo com o artigo 165 do CTB, essa é uma infração gravíssima. O artigo 258 define que o motorista deve pagar R$ 293,47 por uma infração dessa natureza. Já o inciso 2º do mesmo artigo prevê a possibilidade de fator multiplicador como agravante do valor da multa. Da descrição das penalidades no artigo 165 consta que a multa é de 10 vezes.
Isso significa que se deve multiplicar R$ 293,47, valor base da multa gravíssima, por 10 para chegar ao valor da multa, que será de R$ 2.934,70. Se eu for multado na lei seca, vou perder a habilitação. Sim, a outra penalidade definida pelo artigo 165 do Código de Trânsito é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Caso a penalidade seja confirmada, a CNH deve ser entregue ao Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, para a suspensão começar a ser cumprida. Para voltar a dirigir, além de esperar os 12 meses passarem, o motorista terá de ser aprovado em um curso de reciclagem. De fato, o prejuízo vai além da multa em dinheiro. Multa da lei seca não gera pontos na CNH. Como a infração da lei seca é autossuspensiva, é verdade que a multa não gera pontos na carteira. Isso acontece porque infrações autossuspensivas, por gerarem o processo de suspensão automaticamente, não acrescentam pontos à CNH. Como misturar álcool e trânsito é uma atitude bastante perigosa, a legislação prevê a aplicação de penalidades mais severas. Com isso, a aplicação de pontos, que serve como uma forma de educar o condutor, não é uma possibilidade para quem cometer uma infração com esse grau de periculosidade. Posso ser preso por dirigir alcoolizado. Segundo o artigo 306 do Código de Trânsito, é possível ser preso por dirigir embriagado. Ele define como crime de trânsito conduzir um veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. De acordo com o inciso 1º do artigo 306, essa conduta pode ser constatada de duas maneiras. Primeira, quando o resultado apresentar concentração maior ou igual que 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou que 0,3 mg por litro de ar alveolar. Segundo, quando o condutor apresentar sinais de alteração de sua capacidade psicomotora, de acordo com as determinações do CONTRAN. Sobre o segundo caso, é importante destacar que são raros os casos em que os condutores são presos pela simples verificação de sinais de alteração. Dessa forma, muitos decidem por não soprar o bafômetro para escapar das penalidades previstas no artigo 306 do CTB. Lei seca no Brasil já sofreu alterações. Há alguns anos, a lei brasileira, assim como a maior parte dos demais países do mundo, estabelecia um limite de álcool que podia ser constatado no organismo do motorista. O CTB foi publicado no ano de 1997. A redação original de seu artigo 165 definia como infração o ato de dirigir com mais de 6 decigramas de álcool por litro de ar alveolar. Em 2012, com a publicação da Lei nº 12.760, as regras sobre álcool e trânsito mudaram, passando então a determinar que qualquer quantidade de álcool sujeitaria o condutor a ser penalizado. Essa é a regra que vale até hoje. Acontece que, nos anos seguintes à mudança da lei, os estados passaram a tornar a fiscalização mais rigorosa. As blitz se tornaram mais frequentes nas grandes cidades, diminuindo a sensação de impunidade quando o assunto é álcool e trânsito. De lá para cá, o valor da multa também aumentou, chegando aos quase R$3.000 atualmente. Por isso, lembre-se de que a melhor forma de evitar as penalidades da lei seca é não dirigir depois de beber. Além de evitar multa e suspensão da CNH, você estará evitando acidentes que podem colocar em risco a sua vida e de outras pessoas. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.